da revista, ocorre no Parque Mayer, até porque tenho uma história da minha juventude, de uma grande tradição de ir às revistas do Parque Mayer, e até sou amigo de um dos resistentes ainda que existem na revista do Parque Mayer. Exatamente, o Hélder Costa. Eu, devido a uma profissão que tinha na altura, eu consegui resolver muitas situações de alojamento das pessoas ligadas ao teatro. E, portanto, a minha história com o Hélder Costa vem desses tempos. Portanto, dos tempos em que havia 4, 5 teatros no Parque Mayer e que vinham artistas franceses, brasileiros e outros para atuar em Opolónios, Isabel Moretti e muitos outros que eu conheci na altura, exatamente através dessa relação com o teatro. Fala-se muito da importância que o teatro da revista teve, por exemplo, na altura da ditadura, porque muitas mensagens eram ditas de forma cifrada. Tem essa memória? Tenho essa memória, tenho a consciência que o teatro da revista na altura foi um excelente veículo de denúncia das práticas, embora que às vezes distorcido, mas de uma forma muito, muito sarcástica, sobre aquilo que era a política da época, de uma forma disfarçada, procurava denunciar as situações que desagradavam muita gente da população. E, portanto, tenho a consciência da utilidade do teatro de revista de décadas a esta parte, e ainda hoje é importantíssimo, não é? Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. No final do século XVIII, inícios do XIX, a industrialização marca um período de grandes mudanças nas cidades europeias e não só. Um enorme êxodo rural, acompanhado por uma série de inovações tecnológicas, potenciou o desenvolvimento dos transportes, como o caminho de ferro e a generalização da eletricidade e da iluminação noturna. Uma revolução na maneira de viver nas grandes cidades. Lisboa não foi exceção. Surgem também novas formas de sociabilidade, os cafés, os jardins e os teatros. Espaços de encontro, de sátira e ruptura, para além do puro divertimento, onde um crescente operariado procura nas operetas e no teatro popular, como a revista, uma forma de gastar o tempo e o pouco dinheiro. Neste episódio das Histórias de Lisboa, vamos conhecer o mundo do teatro musical nos últimos 2 séculos. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Então, para falar sobre este universo do teatro musical em Lisboa desde o século XIX, temos o Pedro Félix. Olá Pedro, bem-vindo. Olá, obrigado. Ele que é coordenador do Instituto de Etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa e também coordenador da equipa instaladora do futuro Arquivo Nacional do Som. Vamos ter novidades em breve, não é? Mas Pedro, vamos aqui falar sobre este fenómeno que é o teatro musical, particularmente em Lisboa. Estamos a falar de um fenómeno, portanto, o teatro musical é uma espécie de local de convivência social, de novidades, de crítica política, de sociabilidade, que é particularmente importante nestas cidades do século XIX, que são, enfim, espaços em crescente renovação e com grande dinamismo. Exatamente.
esta história do teatro musicado ganha um ímpeto absolutamente extraordinário em meados do século XIX, que corresponde também ao desenvolvimento da cidade moderna, ou cidade contemporânea, como nós hoje a conhecemos, com iluminação noturna, com transportes, com pessoas a circular e com pessoas que afluem à cidade e que depois necessitam também de espaços onde possam ocupar os seus na altura poucos tempos livres. Porque o trabalho era muito pesado e com muitas horas, mas há um início do lazer que começa aqui. É evidente que antes nós temos os cafés de lepes, temos os bordéis, temos todo um conjunto, as casas de passe, temos todo um conjunto de estruturas, pequenas associações, temos sempre estruturas onde esta comunidade urbana se reunia, se encontrava. E há também os fenómenos de elite de alguma forma, que eram as óperas, etc. E seria uma outra realidade. Não é? E aqui começamos a ter estas estruturas mais populares de alguma forma, não é? Ou seja, há uma apetência para um entretenimento que, lá está, como dizes, não é a versão erudita, seja o teatro declamado, seja a ópera, portanto, um teatro cantado numa tradição erudita ocidental. Também já não é as apresentações informais num café ou numa tasca ou na rua. As cegadas, não é? Também não é as cegadas que já existiam, ou até a apresentação de corbatas e músicos no meio das ruas e das praças, que era uma prática muito comum. Passa a haver, de facto, uma apetência para ocupar palcos, criá-los primeiro e depois ocupar os palcos com um outro tipo de espetáculo de entretenimento, que eu até quase gostaria de lhe chamar espetáculo de variedades. É um conceito que eu gosto muito. E que é muito porque é exatamente entendível hoje. E é exatamente isto. Ias ao teatro, ias àquela sala de espetáculos, até para tornarmos a coisa ainda mais neutra, e o que é que tinhas? Tinhas pessoas a cantar, pessoas a representar, quadros de comédia, tinhas pessoas a dançar, tinhas pessoas a fazer acrobacias, nas situações mais elaboradas até tinhas dispositivos tecnológicos para criar espanto. Como por exemplo? Por exemplo, uma revista tinha um avião que sobrevoava dentro do teatro a plateia, e um dos primeiros filmes de ficção rodados em Portugal foi destinado a estar integrado numa revista. Ou seja, a revista narrava a história de uma personagem que é raptada, e a parte do rapto é projetada como se ela estivesse fora do teatro. A atriz é raptada, está fora do teatro, é filmada no Campo Grande, onde... Completamente multimédia. Exatamente. Muito ao sabor das coisas. E depois o fantástico é quando ela sai do campo da imagem projetada, ela entra pelo palco. Claro. E portanto isto criava todo aquele efeito de surpresa no público. Então já temos aqui vários conceitos, não é? O teatro declamado, certamente por oposição a este teatro mais ligeiro, e o conceito de revista. Se calhar começávamos por essa oposição, se calhar entre um teatro mais sério de repertório, diria eu, não é? Com os grandes autores ocidentais, e depois isto que começa a surgir, que é esta multiplicidade de manifestações culturais. Sim. O teatro de revista basicamente é o teatro musicado em geral, pois cada um tem algumas especificidades, nem sempre é claro estabelecer uma fronteira, um traço que defina claramente que aquela peça é teatro de revista, ou é uma opereta, ou é uma zarzuela. Às vezes não é assim tão fácil, mas basicamente dentro do teatro de revista o que nós temos é sobretudo um princípio de narrativa, umas personagens que vão passando de quadro em quadro, há um mote. Muitas vezes até existe a personagem do compère, que é uma espécie de apresentador ou facilitador. Ele cose todas as cenas, dá-lhes uma coerência, conduz o público de uma para outra cena, sendo que entre as cenas havia momentos musicais ou de dança. Isto tudo ao longo de um primeiro ato mais longo, que termina numa apoteose, que não seria ainda a apoteose final. Depois há um intervalo e depois temos uma segunda parte muito mais rápida,
onde de facto até acontecia, por exemplo, a repetição, a reprise de alguns temas, ou seja, isto facilitava a fixação na memória do público de determinadas melodias, determinadas canções. Depois eram êxitos populares. Que depois eram êxitos. E depois temos o grande final, onde de facto era toda a exuberância do cenário, portanto, da cenografia, dos figurinos, de toda a companhia em palco, as atrações também em palco, e portanto a impressionar o público que estava a assistir. Eu proponho que nós ouçamos o primeiro tema que temos aqui para mostrar. Ele obviamente, devido às questões de gravação, não é contemporâneo da primeira apresentação, não é? Sim, claro. Mas mesmo assim é uma gravação muito, muito antiga, não é? Vamos ouvir a desgarrada do segundo ato de uma opereta, o Burro do Sr. Alcaide. A música é do Seria Cardoso e letra, texto do João da Câmara e do Gervásio Lobato. Quem vamos ouvir cantar vai ser um dueto do Avelino Batista e a Isabel Costa, num disco Odeon de cerca de 1910. É interessante notar que a peça estreia, a opereta estreia em 1890. E o disco surge em 1910. O caso do Burro do Sr. Alcaide é muito interessante porque tem sucessivas reposições no teatro, praticamente até os anos 40. Ou seja, isto mostra bem o sucesso que estas peças teriam. Vamos ouvir então o Burro do Sr. Alcaide. O Burro do Sr. Alcaide, desgarrada por Dona Isabel Costa, Avelino Batista e coro. Ai, que a dança é descanso, dá-se ao pé, descansa a mão. Ai, que a dança é descanso, dá-se ao pé, descansa a mão. Ai, que as copas que eu danço, todas aqui dançarão. Pronto, temos então aqui uma primeira revista opereta, na verdade, ainda do período do século XIX, final do século XIX. Primeiro que tudo, este género tem uma influência, obviamente, europeia, Sim. Particularmente de França, não é? Sim. O modelo mais próximo do teatro de revista vem precisamente de onde vem o nome, não é? La Revue de l'Année era uma tipologia teatral de um espetáculo em que uma determinada companhia, um grupo de atores, fazia uma revisão do que é que tinha sido o ano anterior. E os quadros eram sempre cómicos, havia sempre um propósito de comicidade, de paródia, de caricatura, de queixa até, e até de intervenção política, e portanto fazia-se essa súmula do que é que se tinha passado, do que é que tinha corrido mal, sobretudo, é o mais cómico. E montava-se um espetáculo. Podia haver textos em que, por exemplo, chegava uma entidade extraordinária, um anjo, o demónio que vem à cidade e vê o que é que se passou e comenta com os atores com efeito cómico, o que é que se passou, a ação de determinado político, determinado discurso. Se quiseres, um pouco aquilo que hoje nós temos em alguns programas de autores cómicos a comentar a vida política. Na realidade é o mesmo. Há uma dimensão de comentário político que também imagino que vai se tornar cada vez mais intensa. Política e de costumes. Mais intensa à medida que o século XIX também vai decorrendo e que começam a haver tensões em relação à monarquia. Estamos num contexto de enorme período tensão. Autoritário das ditaduras do final de governos mais autoritários, como a ditadura de João Franco, não é? E temos não só cá, como em toda a Europa, não é? Ou seja, este modelo deste teatro de crítica embrulhado numa narrativa cómica
existe em toda a Europa, da Alemanha à Inglaterra, aos Estados Unidos também, à França, em Espanha e em Portugal. E em Portugal chega mais ou menos quando? Eu diria que, pelos registros que nós temos, seria por altura de 1850 1851, E a ideia, em que há qual a é a primeira primeira? revista, sim, que é uma revista do ano de 1951. Temos esse registro, mas não temos muito mais dados sobre este. Sabe-se o nome, não é? Sim, sabe-se que era uma revista do ano, mas não se sabe de facto muito mais além disso. E depois há um primeiro grande sucesso ainda nessa década. Sim, eu diria que toda essa década, de certa forma, portanto, durante este período que vai até 1900, é o género que se determina, é o género que se forma, que se vai adaptando. Obviamente há um modelo, como digo, internacional, mas que de facto se vai adaptando às características e ao gosto do público local. Porque em 1900 aí, de 1900 até 1940, temos o período de expansão, o período em que o género está consolidado, em que as pessoas sabem o que é aquele espetáculo, sabem o que é que estão à espera, as companhias mobilizam-se, e estamos a falar de muitas companhias. Às vezes, hoje, é difícil pensarmos a dimensão que isto tinha. Para teres alguns padrões, estamos a falar de um ano, se não me engano, 1912, 42 revistas estreadas nesse ano. Estamos a falar de revistas que tinham às vezes tanto sucesso que estavam em vários teatros ao mesmo tempo. Não era aquela... É como hoje, o filme de sucesso está em 2 ou 3 salas. Não, ali eram 2 ou 3 companhias que estavam em diferentes salas a apresentar o mesmo texto. Mas teríamos dezenas de palcos que tinham várias sessões ao longo do dia. E o peso era de tal maneira e a apetência era tal que, inclusivamente, estas companhias faziam, obviamente, a temporada normal de inverno, e depois, no verão, passavam ou para algumas salas que estavam, entretanto, desocupadas, Coliseu, São Carlos, Teatro Dona Maria II, habituados à ópera, aos espetáculos mais elaborados, à opereta. Sim, eram tempos mortos, digamos assim. Mais popular. Era sobretudo no Carnaval e no verão. E num sistema de elaboração contínua. Exatamente. Não é? E no verão, inclusivamente, depois, outras companhias podiam, mais pequenas ou com menos impacto, podiam circular pelo país, levavam a todo o país, eram quase itinerantes, levavam ao país os espetáculos de sucesso que estreavam em Lisboa, no Porto, e que depois não só percorriam o país, como inclusivamente, por vezes, constituíam companhias para fazer digressões, sobretudo no Brasil, onde a comunidade migrante portuguesa era muito grande, mas também, obviamente, para o público local que falava a mesma língua e que, portanto, tinha esta apetência. Pedro, antes de ouvirmos o segundo som, tocaste aí num tema interessante que é, imagina, a proliferação de espaços onde eram apresentados estes espetáculos em Lisboa, nesse período que tu estás a falar, portanto, até mais ou menos à implantação da República, deve ter havido uma multiplicação. Sim, alguns que... Consegue-se perceber mais ou menos que zonas é que eles... Sim, eu até trago uma lista porque às vezes é difícil controlá-los todos, mas pronto. Havia um grande foco, que era a Feira de Alcântara. Depois havia uma outra feira em Belém. Um espaço mais fora do centro da cidade. Exatamente. Na altura, não é? Depois havia a feira em Belém e a feira do Parque Eduardo VII. No caso da Feira de Alcântara, tínhamos os teatros de Júlia Mendes e o Maastricht. Depois, em Belém, tínhamos o Chalé, a Águia de Ouro, o Lisbonense e o Camões. No Parque Eduardo VII, o Chalé Avenida. Depois, fora destes contextos, tínhamos a Estrela de Ouro, o Teatro República, que depois, agora é o São Luís. Tínhamos o Variedades, o Ginásio, muito importante para o início deste género. Foi o primeiro teatro. Que é um teatro que existe no Chiado, no atual espaço Chiado, é um centro comercial, ainda lá está, mas já não é propriamente utilizado. E que foi um espaço que foi quase exclusivamente utilizado para este tipo de espetáculos. Okay. E está muito ligado à gênese deste género. O Ginásio é o espaço emblemático da revista ou do Teatro Musical por excelência. Depois tens o Teatro da Rua dos Condes. Ok, onde é o atual Hard Rock, não é? Exatamente. Eu ia dizer do Cinema Condes. E já foi o Cinema Condes, exato. Depois tínhamos o Teatro do Príncipe Real, no Intendente. Ok. Porque o Príncipe Real não era necessariamente uma zona, era o príncipe que ia herdar o trono, não é? Exatamente.
O Teatro Avenida, o Teatro Moderno, o Paraíso de Lisboa, o Casino Atual, o Salão Fantástico. O Paraíso sei que era na zona da Rua da Palma, Sim, portanto também sim. esse eixo que dava para Ou seja, se tu quiseres, era sobretudo a Avenida, por um lado, até ali o meio da Avenida, digamos assim, e depois tinhas um polo que era a zona do Intendente, à volta do Intendente. Já que estamos no Intendente, proponho então que ouçamos. Exato. O segundo tema não está longe, mas já demonstra de alguma forma, digo eu, uma certa vontade de ir para uma Lisboa tradicional, porque faz aqui referência ao bairro da Exato. Moraria. Aqui por oposição, lá está. E aqui isto também é interessante porque aqui era para trazer ao palco uma representação que se queria cómica, mas de um certo distanciamento. Esta gravação tem título Num Café da Moraria. É um disco também por alturas de 1910, editado pela Beca, e tem uma curiosidade que também gostava de trazer aqui. Vamos ouvir o Duarte Silva e a Isabel Costa. Ambos serão eventualmente os principais atores, cantores que gravaram nas primeiras décadas do século XX. Estamos a falar de mais de 100 gravações, e se do Duarte Silva ainda conseguimos bastante informação, sobre a Isabel Costa ela reduz-se praticamente a 2 notícias de jornal, uma fotografia e uma nota manuscrita num catálogo da Pathé. Portanto, praticamente não sabemos quem é esta pessoa, mas que gravou centenas de takes. Serve-nos de consolo poder escutar a voz dela aqui no quadro Num Café da Moraria. Num Café da Moraria, excêntrico por Dona Isabel Costa e Eduardo Silva. Salsa meio curto e um copo com leite e pão torrado a Boas noites, meus senhores. Adeus, Chico. Então não pagas nada cá, precisa. Agora mesmo entrei e já você começa com a exploração. Ora, deixa-te disso, ó filho. Ralas-te pouco para o ganhar. É questão de susto. Não te faz isso diferença. Oh, lindinha, não abras muito o fonógrafo. Olha que te ponho um afogador de 5 pontas que nunca mais espias, hein? Vá, pagas ou não pagas um copinho cá precisa? Está dito, mas há de largar uma piadinha ao faduncho se o senhor pianista der licença, hein? Vá lá isso então, antes que venham por aí os gajos da rusga com quem eu não quero conversas, hein? Então, estamos a aproximar-nos aqui de uma data muito importante para a história de Lisboa, também de Portugal e também do Teatro da Revista, em que estamos em 1910, não é? A data da implantação da República. Imagino que a revista fosse, nas décadas anteriores, fosse sendo uma caixa de ressonância também dessas tensões políticas e sociais que já existiam, pelo menos desde o mapa cor-de-rosa e desde o ultimato Desde inglês da última década do século XIX. Eu acho que desde que a revista nasce, ou o teatro de revista, ou o teatro musicado em intenção cómica, há uma crítica política. A qualquer político que estivesse no governo, a caminhar para ele ou a sair dele, ou o rei, isso aí havia sempre crítica. Claro que se acentua, que se reforça muito com aquilo que foi na altura percebido como a humilhação do mapa cor-de-rosa. Depois aguça-se com os problemas orçamentais da Casa Real e a ditadura do João Franco. E ao mesmo tempo e em simultâneo, e aqui é um elemento muito importante para o teatro de revista, o começar da organização de estruturas de veiculação do ideário republicano, onde acontece nos fados, nas associações comunitárias, nos bairros populares, em escolas públicas, mas que o teatro revista obviamente vai agarrar. Ou seja, tal como o Avelino de Sousa dizia acerca do fado, ao fado muito deve a República, também nós podemos dizer ao teatro de revista muito deve a República. O teatro de revista erudiu muito a monarquia, as personagens em torno da monarquia.
o rei, os seus ministros, as assembleias, os parlamentos, os jornalistas que apoiavam a causa monárquica, e, portanto, erudiu muito, com muita eficácia, veiculando uma ideologia junto de uma comunidade que, procurando o entretenimento, até tendo dinheiro para poder aceder, muitas vezes se calhar não tinha acesso, por exemplo, a ler textos ou panfletos políticos, e portanto isto é um canal fundamental para veicular estas ideias e que foi obviamente aproveitado. Da mesma forma, aquilo que notamos logo é que mal acontece a República e depois há toda a necessária e inevitável agitação política, era inevitável, não? Agora, retrospectivamente, quando nós pensamos uma mudança de regime desta dimensão sem convulsão política, claro, seria porque há alterações muito profundas. Há uma alteração enorme. Da laicização do Estado, enorme, do ensino. Enorme. Teria de haver necessariamente e até os próprios atores que operaram essa mudança, não é? A Carbonária estava muito ativa e, portanto, era natural que existisse esta confrontação. Eu não sei se partilharei a visão de que a década de 10 é uma década de agitação permanente social. Sim, é verdade, é. Mas temos de perceber o contexto. É um processo histórico provavelmente inevitável. Exatamente, inevitável. Sim. Outro fenómeno que acontece mais ou menos aqui paralelamente é, digamos, a emergência do fado para o espaço público, não é? E ele também vai tendo uma relação muito privilegiada com o teatro de revista. Exatamente. O fado, desde o início, surge até se calhar derrubando aqui um bocado o tempo. Eu gostava de fazer um pequeno parênteses porque acho que é interessante. A própria história do fado está absolutamente ligada ao teatro, porque mais do que termos consolidado uma noção de um fado como um género musical, aquilo que nós temos consolidado, aquilo que primeiro que se consolidou, se cristalizou, foi a personagem pública e que depois vai para o palco de teatro de revista do fadista. O fadista, o fulano, má vida, assim, não é o grande criminoso, mas é assim quase simpático, mas que faz os seus pequenos furtos, tem um conjunto de senhoras que trabalham para ele, frequenta casas de má vida, portanto vive em bairros populares, junto ao Porto. Portanto, esta personagem quase pitoresca acaba por ser cristalizada e definida até antes do próprio género que ele cantaria, mas é através deste canto, que era uma canção urbana, que se calhar não tinha um nome. O fado não nasce a dizer olha, vou escrever um fado, mas o que é isso do fado? Olha, o fado é um género que eu estou aqui a imaginar. Não, é um processo orgânico. As pessoas cantavam uma determinada canção popular e depois, com o tempo, vão começando a dizer: estás a cantar um fado, é um fado, que estou a cantar o meu fado. Portanto, há várias articulações que depois, por alturas do princípio do século, já está, e também aí já contribui a gravação, que já se cristaliza como um género específico ou uma prática interpretativa que está determinada por aquele conceito. E, portanto, o fado também é herdeiro deste momento de criatividade. E o fado, depois, rapidamente, como era uma canção, um género, um estilo interpretativo que era apelativo para o público, era natural que ele entrasse para o teatro de revista. Depois, curiosamente, o processo passa-se depois ao contrário. O género entra, porque sabemos que as pessoas do público vão querer ouvi-lo, e depois tem tanto sucesso que depois as pessoas vão querer ouvi-lo em diferido. E daí o surgimento de muitos atores em gravações de discos de fados que estão nas revistas. E não necessariamente fadistas. Exatamente. São atores a cantar fado. Os fadistas começam a surgir, sobretudo, eu diria, a partir dos anos 30, como atrações, ou seja, o sentido... Anos 30 do século XX na revista, portanto, convidavam fadistas a cantar o quadro. Pessoas que já tinham uma carreira artística em casas de fado, a gravar discos, que começam de facto a ser atrações para aquele espetáculo. Aqui o que se passa é extraordinário, porque há mesmo fados neste período. Estamos aqui a falar da primeira década do século, a segunda década, portanto, a partir de 1910 do século XXI, do século XX, perdão, em que há fados que ainda hoje são reconhecíveis. Pois, exatamente. Estas melodias eram
Estou já a dar marcha à próxima que vamos ouvir a seguir. Eram tão facilmente, as pessoas aderiam tão facilmente lá está, não só aderiam facilmente porque o espetáculo estava em cena, não é? E às vezes até para criar uma adesão do público mais continuada, por exemplo, e isso aconteceu muito, por exemplo, na revista ABC, que estava em cena em 1910, como ela estreou antes da Revolução. Passado uma semana já tinham incorporado um quadro específico para comentar a Revolução. Adaptou-se uma rapidez alucinante. É também uma característica da revista, não é? Essa capacidade, aliás, as buchas, a capacidade do ator e as pessoas elementos de improvisação. E as pessoas continuavam se calhar a ver a mesma revista várias vezes. Porque ela estava sempre a mudar. Exatamente, porque se havia novos quadros e eram anunciados. A revista tal tem um novo quadro. Eram o cartaz a anunciar. E isto para chegarmos a este repertório. Este fado que vamos ouvir. Também associado a isto, e de uma forma obviamente mais fácil que o disco, porque o disco não era propriamente um bem de consumo barato. Acessível. Era mais acessível do que à partida se calhar podemos pensar, mas não era tão barato. O problema era também ter o equipamento que o exatamente, como por exemplo uma folha volante. E o fado que nós vamos agora ouvir, que tenho a certeza absoluta, ponha as minhas mãos no fogo, que metade das pessoas que vão ouvir a nossa conversa pelo menos conhecem o refrão. É um fado de 1913. E a folha volante com a letra chegou à 20ª edição. Tiveram 20 edições. E esta revista foi naturalmente reposta. A revista o 31, o 31, não é? E este fado em particular, com música do Alves Coelho e a letra de Pereira Coelho, aqui vamos ouvir num disco simplex pela Ildice Ticchini, é o fado do 31. O fado do 31 de 1913. Exatamente. Este foi um fado que por acaso já tínhamos escutado no nosso programa sobre o fado com o Rui Vieira Neri, e o fado do 31 também como exemplo da popularidade. E deixa-me dizer, é engraçado este exemplo, se vocês repararem o início do áudio está mais degradado. O que é que isto só demonstra uma coisa: este disco foi muito ouvido. Pois. Este disco foi muito ouvido porque este de suporte em particular que disco serviu de base a esta digitalização. É sinal que as pessoas de facto ouviram muito isto. E de facto é uma canção que esta canção que aqui está também é talvez um bocadinho exemplificativa, a letra, não é? Sim. Deste período no mínimo animado, conturbado, que estávamos ainda há pouco a falar que era uma inevitabilidade, porque ela fala aqui um das pouco das bombas à porta da brasileira. Portanto, um período, não é? Exatamente. É basicamente a comentar de facto este período de instabilidade e as consequências que ele tem na vida. Mas lá está, se nós, sendo difícil, podemos interpretar nas entrelinhas que também não há uma condenação absoluta. É de facto uma situação de alguma confusão, aquela agitação, mas ao mesmo tempo eu sempre que ouço, não é propriamente um fado triste, não é um fado que transmite uma sensação de crítica e de queixume, é um fado até divertido, quase a dizer-nos, bom, isto era inevitável, não é? E como é que a revista reage a este novo regime, que é um regime que ela ajudou a pôr de alguma forma, quer dizer, como estávamos a falar, talvez de forma um bocadinho abusiva, mas claramente se colocou numa forma que erudiu o regime anterior, e agora quando surge o regime, eu estou a pensar nisso também, até porque aconteceu depois com o 25 de Abril também, não é? Isto mantém-se, este trabalho, crítica intensa ao contexto político e social vai-se manter. Vai ser muito visível, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, até 1918. O desastre exatamente. Da participação portuguesa. Curiosamente, com uma narrativa que aponta quase sempre para o herói, ou seja,
não de crítica do ir para a guerra, mas sobretudo, que também as há, mas sobretudo, a grande maioria são textos a elogiar, a celebrar o herói que vai para a guerra, o João Ratão, que vai para a guerra, um rapaz simples do campo que de repente vai para um contexto violento e regressa mudado, regressa modernizado, se quiserem. Portanto, também é outro dos topos muito comum em todo o teatro de revista, e que vem desde 1850, ou seja, esta tensão permanente entre aquilo que se mantém e aquilo que muda. Entre um conservadorismo e um progresso, não é? É sempre esta tensão que lá está subjacente. E depois vais notar isso, por exemplo, não só na crítica e na comicidade, mas, por exemplo, até com a apresentação do corpo. É um tema que normalmente é esquecido, é sistematicamente esquecido. O corpo humano. O corpo dos bailarinos, o corpo dos atores, o corpo humano, que na revista ganhava muito mais liberdade e, obviamente, um discurso que inicialmente tinha uma carga erótica. Depois, obviamente, podemos pensar que ao longo do século XX foi perdendo, se calhar, o charme para uma produção um pouco refinada, se quiser. Mas havia um inuendo erótico muito forte. Nesta fase inicial também, que coincide com os anos 20, não é? Exatamente. Uma altura de exaltação do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, em que há, e que é inevitável também falarmos do Parque Mayer, porque é nesta altura. Exatamente. O Parque Mayer vai ser a materialização deste crescimento, desta indústria. Eu ainda tenho que pôr indústrias um pouco entre aspas, porque não é uma indústria no sentido, é uma indústria, diria mesmo mais, é talvez em Portugal a única indústria no domínio da cultura que alguma vez existiu. Podemos considerar recentemente, a partir dos anos 90, a indústria livreira. Podemos agora, então, nos últimos anos, considerar numa tímida indústria das artes plásticas, mas se há indústria no domínio da cultura, é a indústria do teatro musicado. Porque tínhamos compositores, escritores, aderecistas, cenógrafos, pintores, atores, músicos e todos os técnicos de palco, empresas, agenciamento, companhias, agências até que deslocavam as pessoas de um lado para o outro. Esta estrutura, por iniciativa privada, para obter o lucro, para criar um entretenimento, para vender bilhetes, é a única altura que existe e que depois afeta outras. Vai, por exemplo, promover o incipiente, e aí eu já não chamo indústria, chamo o negócio dos discos ou da música gravada. E, portanto, é de facto o único momento onde isto de facto ganha, obviamente, atenção, à escala. Não chega, por exemplo, ao nível de um Tino Panelli, porque há uma peça que falta sempre nesta indústria e que marca ainda hoje Portugal. Nunca foi verdadeiramente estabelecida uma indústria de publishing, de direitos de autor sobre a produção musical. Este Tim Panelli é uma referência norte-americana, não é? Ligada à Broadway, a Nova York. Exatamente, onde haviam escritórios onde estavam fulanos ao piano a escrever músicas que depois entregavam a letristas, ou letristas que entregavam letras para fulanos fazerem música, não sabiam onde é que aquilo ia ser usado, mas estavam continuamente a produzir e depois era usado. E o que é que de onde é que eles ganhavam? Ganhavam precisamente dos direitos. Pois. E esta indústria é que nunca se consolidou em Portugal. No entanto, em 1925 é criada a Sociedade de Autores, de Escritores e Compositores de Teatro Portugueses. Antes da SPA, vai ser a SPA. Sim, será a Portuguesa de Autores. Mas isto é formado com pessoas como o Armandinho, como o Alfredo Marceneiro, no lado da música, mas também depois os autores que escreviam textos para teatro de revista, que precisavam de ver os seus direitos protegidos e viram que de facto este era o passo que faltava para a indústria. E aqui surge também a figura das vedetas, certamente, não é? Que são nomes, muitas delas até que chegaram aos nossos tempos, porque elas eram jovens no início do século XX e portanto ainda viveram até ao final do século. Por exemplo, estou-me a lembrar da Beatriz Costa, por exemplo, um nome. A Hermínia Silva, a Ercília Costa, a Amália também. A Amália foi a atração em teatros de revistas e participou em revistas e, portanto, são
personagens, o Alfredo Marceneiro, são personagens que eram muito acarinhadas e faziam um cartaz, não é? Faziam um cartaz. Estamos a aproximar-nos do nosso quarto e último som, mas antes aqui um fator muito importante que é, de facto, a partir de certa altura, temos primeiro a ditadura militar, não é? A partir de 1926, em 1927 a instituição da censura. Exatamente. E isso vai mudar muitas regras. Isso eu gostava de introduzir aqui porque é talvez o momento de viragem. Em 1927, com a instituição de regras para as salas de espetáculos, uma das coisas que essa lei, a lei não era de censura. A lei é preciso regulamentar os espaços de apresentações públicas para dar a garantia de segurança ao público. Tinham de ter um número determinado de portas, as portas tinham de estar sinalizadas, as salas tinham de ter uma lotação registada. Emblemático. Mas no meio, as pessoas que se apresentavam naquele espaço público tinham de ter uma carteira profissional. Para ter uma carteira profissional, tinham que registar os textos que apresentavam. Ora, para registar os textos que apresentavam, eles tinham de ser sujeitos à censura. Claro, sob a capa da regulamentação há aqui um sistema de controlo. Exatamente. E a partir daí se cortou, por exemplo, no caso do fado tradicional, limitou francamente a improvisação, a criação no momento, numa desgarrada de letras, limitou a dimensão política das letras de fado, o fado operário, quase desaparece. Do outro lado da revista, estabelece, porque crias um tipo de repertório estrófico com um refrão para as pessoas irem para casa cantar, como vimos no fado de 31, que é um fado diferente, ou seja, é o fado canção, que é um fado onde a letra e a música são sempre as mesmas e tem esse refrão, não é? Portanto, é uma canção que é cantada de uma forma afadistada, se quiseres, e portanto também alterou a interpretação do fado, e isto de facto, 1927 muda. Só um pequeno parênteses, sem querer roubar muito tempo. Entre 27 e 40 ainda há uma reação por parte dos autores. Os autores têm um esforço muito grande através dos inuendos, das caricaturas, de tentar contornar a censura. É famosa a frase do Vasco Santana numa revista em que ele diz: a liberdade, ele faz de guia turístico para estrangeiros, e quando chega ao Parque Eduardo VII diz: ali ao fundo a liberdade mal se vê, estão lá ao fundo, qualquer coisa assim. Ou seja, eles usavam estas estratégias para contornar de facto a censura, e isto é muito rico praticamente até aos anos 40. Então, a partir dos anos 40, por outros efeitos, vai começando a decair. Aqui começa a entrar um novo agente também, que é o cinema, e com tudo o que tu disseste agora, com uma certa, digamos, também fixação na imagem do próprio fado e das fadistas, temos aqui um momento importante, que é, digamos, o culto da figura da Severa, sim, que também nos legou alguns fados e alguns momentos de revista. A Severa é uma espécie de resumo, de conclusão de toda esta história, porque resume tudo. Ela começa como uma peça de teatro declamado, escrita pelo grande intelectual português de fim de século e de princípio do século XX, o Júlio Dantas. A peça estreia em 1901, tem um sucesso enorme. Depois, em 1909, o André Brun, com música do Filipe Duarte, faz uma opereta, uma versão da Severa em opereta, com imenso sucesso, mais uma vez, que estreou no Teatro Avenida, sendo a Júlia Mendes a Severa. E obviamente que já em 1918 se pensou fazer um filme sobre esta com base na peça. No entanto, esse filme surge em 1931. Aliás, o primeiro filme sonoro, é o primeiro filme sonoro, ainda que o som não tenha sido captado em Portugal, foi rodado em Portugal, mas as partes de som em estúdio, portanto as cenas interiores foram rodadas em França, onde também foram gravados as músicas que estão associadas à promoção do disco. E há toda uma campanha de promoção deste repertório. Já completamente numa cultura de massa. Exatamente. A pronunciar uma cultura de massa. O Frederico de Freitas, que é o compositor das músicas, com letras do Júlio Dantas, e tendo a Dina Teresa, a Severa do filme, a cantora, eles criam um set de discos, e está muito documentado todo o processo industrial da produção destes discos,
porque há as cartas já de contacto entre o produtor e a editora são muito detalhados, mas então, sem estes discos, temos de pensar que tivemos cerca de 200 mil pessoas, espectadores, durante 6 meses do filme. Ele teve várias reposições, até praticamente aos anos 50, e até um exemplo. Houve uma versão da Severa do mesmo filme, mas sem som, para as salas de espetáculo que ainda não conseguiam projetar o som, e houve inclusivamente uma apresentação em que a cantora cantava ao vivo os fados. E aqui fica então o registro sonoro do novo fado da Severa por Dina Teresa. Exatamente. Ó Rua do Capelão, juncada de rosmaninho, ó Rua do Capelão, juncada de rosmaninho, se o meu amor vier cedinho, eu vejo as pedras do chão que ele pisar no caminho. Se o meu amor vier cedinho, eu vejo as pedras do chão que ele pisar no caminho. Estamos a chegar aqui ao fim da nossa viagem pelo teatro musicado, com grande enfoque no teatro da revista. Enfim, uma história que depois, no final do século XX e sobretudo com o 25 de Abril, sofre algumas alterações. Imagino que já estivesse iminente alguma, chamemos-lhe, decadência do género, não é? Nas últimas décadas da ditadura, mas que depois se consubstancia numa outra coisa, mas ele ainda cá está, não é? Exatamente, o género perde muito para o cinema, para a rádio, para a televisão. O Vasco Morgado nos anos 50 ainda tenta recuperar, agarrar, gerindo várias salas, uma delas o Monumental, e articulando a presença de atrações estrangeiras, das Sylvie Vartan, ao Cliff Richard, e aos músicos portugueses, aos jovens dos ritmos modernos, associado também a fadistas e a peças de teatro musicado, a Amália a fazer de Severa no Monumental em 51. Portanto, há uma tentativa de renovação. Sim, mas já se percebia que não era muito possível. O público estava mais afastado, nunca se afastou totalmente. E ainda hoje até há uma sala, não é? Pelo menos. Não, e continua permanentemente esgotada, com excursões a vir todo o país para vir ver a revista a Lisboa. Temos em 91 o Passa por Mim no Rocio e o La Féria, não é? Que é uma revisitação ao género, já com uma outra. Com o Camané a fazer de atração. Sim, ainda é engraçado tudo isto. Exatamente. E depois, inclusivamente, o que ele faz é, por exemplo, recuperando a Severa, não é? Entre outras, ele ocupa o Teatro Politeama e mantém em permanência espetáculos musicais que de facto agora voltam a ter um outro renascimento. Eventualmente o lado da comicidade transferiu-se para alguns programas cómicos na televisão, ou em podcasts, que de facto mantém essa crítica mordaz à vida política, social, quase, exatamente, que já não está tanto no teatro, mas continua a haver uma apetência e uma procura por esse espetáculo de variedades, um espetáculo ligeiro. Quando digo ligeiro é entre muitas aspas, é usando o conceito local, e portanto não é propriamente o ligeiro no sentido de menosprezar esse género, mas pronto, há uma tentativa que não é de transmitir uma grande densidade, de uma alta cultura pesada, muito densa. Tínhamos muito mais para falar, Pedro, mas ficámos com o essencial aqui da história da revista. Muito obrigado. Obrigado. Este podcast teve a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Não perca mais uma História de Lisboa na próxima semana.
sicnoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em sicnoticias.pt.